Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos trazer agora uma informação muito importante, que é dúvida de muita gente aqui no canal, com relação a como é que fica os segurados de auxílio-doença que são encaminhados para a reabilitação e o que acontece depois da reabilitação. Existe alguma lei que dá garantias para esses segurados? O que acontece? Como é que eles podem recorrer? E quais são os verdadeiros direitos que muita gente não sabe e tem estabilidade, tem diversos direitos que são escondidos, são mantidos em segredo. O INSS não revela, você não vai ouvir na perícia, você não vai ouvir um empregado do INSS. Se você está nessa situação de auxílio-doença, ou mesmo se seu benefício está em análise, você precisa saber de tudo que eu vou falar nesse vídeo. É o que acontece com o segurado de auxílio-doença que foi encaminhado para a reabilitação. Veja bem, pessoal, esse auxílio-doença ele pode ser concedido tanto pelo INSS ou mesmo por vias judiciais. Nada impede desse segurado ser encaminhado para uma reabilitação profissional. Existem 3 tipos de doenças, tá, que nós vamos falar aqui, que pode acontecer no auxílio-doença, que é a uniprofissional. O que é a uniprofissional? É aquela que impede do segurado exercer somente um tipo de profissão. Ele não pode mais, por exemplo, um torneiro mecânico, aconteceu um problema com ele, ele se afastou, ele ficou com uma lesão, ele ficou com uma deficiência, ele não pode mais exercer essa função de torneiro mecânico, mas ele está habilitado, ele pode ser reabilitado para qualquer outro tipo de função. A multiprofissional, o que é a multiprofissional? É aquela que não lesou completamente esse segurado, ele está temporariamente afastado, mas ele não vai mais conseguir exercer algumas atividades nem profissionais e nem na vida pessoal que o impedem de fazer certas habilidades. Então, o que acontece? Inclusive, esse tipo de lesão multiprofissional é a que concede o auxílio acidente. Por quê? Porque ficou com uma lesão permanente. Ele não está impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho, nem mesmo de aprender uma outra profissão, mas ele ficou com sequelas que alguma habilidade dele foi perdida. Então, é necessário que ele receba uma indenização por isso. E o INSS paga, num caso como esse, o auxílio acidente, que nós já falamos e nós temos vídeo aqui no canal. E a uniprofissional, é difícil o nome, né? Essa é aquela que impede o segurado para exercer as suas atividades, para exercer qualquer tipo de atividade ou qualquer outra profissão. Então essa é passível sim da aposentadoria por invalidez, como nós já falamos em outros vídeos. Mas o assunto aqui agora é o segurado que teve o final no processo de reabilitação. O programa de reabilitação profissional deverá emitir um certificado que esse segurado ele passou por um processo e que ele pode retornar ao mercado de trabalho com readaptação profissional e as restrições que devem ser observadas. Viram bem, existe sim um certificado, mas ele deve estar constando que existe a reabilitação profissional, que o segurado ele pode voltar ao mercado de trabalho, mas que ele ficou com algumas restrições. O término da reabilitação, se a doença foi do trabalho ou acidente de trabalho, o segurado terá estabilidade de 12 meses. Agora veja bem, uma parte muito importante aqui que as pessoas não falam. O empregado também poderá exigir a permanência na empresa pela lei de cotas do deficiente físico. Olha, pois, segundo o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, a empresa que tiver mais de 100 empregados, ela deve ter um percentual para reabilitados e para deficientes físicos. Olha que coisa! Ninguém falou isso para você. Muitas vezes, esse segurado, nós já comentamos, tanto do auxílio-doença como da aposentadoria por invalidez, ele passa por uma reabilitação profissional, ele volta para a empresa, o que acontece? Colocam ele lá numa salinha, forçando para que ele peça conta. A empresa não quer saber. E mesmo o de auxílio doença, que é uma doença temporária, uma incapacidade temporária. Muitas empresas já não querem mais saber desse funcionário, porque ficam com medo de ter ficado alguma sequela e que seja uma lesão progressiva. E isso pode causar diversos problemas para a empresa, como nós falamos em alguns vídeos anteriores. Tá? Então o trabalhador deve verificar o órgão junto ao programa de reabilitação se ele poderá se aposentar em menos tempo, pois será considerado deficiente físico. Você sabia disso, que um processo de reabilitação, você pode ser enquadrado como deficiente físico e não ter problema, por exemplo, para arrumar um emprego, você que está desempregado,
que passou por um processo de reabilitação profissional, fala, e agora, como é que eu vou chegar numa empresa e falar que eu estou tanto tempo afastado e passei num processo de reabilitação? Ouviram o que eu falei, uma empresa com mais de 100 empregados, ela deve ter cotas para deficientes e para reabilitados do INSS. Então, veja bem, existem algumas vantagens, existem algumas garantias da lei para esse tipo de segurado. Por exemplo, a aposentadoria por idade do deficiente físico. Se aposenta por menos tempo, considerado o segurado que passou pela reabilitação. Se ele for considerado como um deficiente físico, ele pode se aposentar com a idade de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Olha, o normal é 65 e 62. Já ganha, por exemplo, na aposentadoria por idade. Se a deficiência for muito grave mesmo, 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Isso é garantido na lei, tá, pessoal? E a deficiência média, 29 anos de tempo de contribuição para homens e 28 anos para mulheres. E a deficiência leve, a deficiência não foi tão grave, mas ela lhe impossibilita de trabalhar, de exercer uma atividade normalmente como qualquer outro trabalhador. Então, você pode ter o benefício de 33 anos de tempo de contribuição para homens e 28 para mulheres, você já poder se aposentar. Olha que coisa boa. Ninguém fala para você dessas garantias que são ditas na lei e é direito. Então, aquele segurado que está na reabilitação profissional, lembrando, uma empresa, ela pode até querer dispensar. Se ela dispensar e você for considerado como um deficiente físico perante a lei, você pode entrar com um processo e a empresa vai ter problemas e vai ter que lhe pagar e lhe readmitir para você continuar a sua função com todas essas garantias que nós acabamos de falar. Agora, existem casos também que, por exemplo, a reabilitação ela não foi feita de uma maneira correta. Lhe deram um curso que você não tem habilidades, você não consegue desenvolver nem desempenhar aquele papel. E aquele negócio, a reabilitação, ela é obrigatória. O segurado ele não tem condições de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Se o INSS depois determinar no programa que vai ser feito um curso de chaveiro, e a pessoa não consegue, a pessoa não gosta daquilo, a pessoa não se enquadra naquilo, não tem como ela desempenhar, ela trabalhar com aquilo. Então, muitas vezes, isso não é levado em conta na reabilitação profissional. E acaba causando um desgaste muito grande e uma preocupação muito grande. Por quê? Porque esse segurado que está incapacitado, ele é obrigado a participar de um programa fazendo o que ele não gosta de fazer e nem sempre isso vai contribuir ou vai garantir o sustento seu e da sua família lá no futuro. Então, é bom ficar bastante atento. Essas informações que eu falei aqui, com relação ao reabilitado ser considerado deficiente físico, é uma coisa muito séria, pessoal. Porque dependendo da situação, esse reabilitado ele pode ficar sem emprego, sem sustento e ficar numa situação de dependência da família, humilhado, e ficar a vida toda correndo atrás do INSS para garantir os seus direitos, passar por perícia, ser indeferido o pedido. Então é muito importante. E com relação agora que nós sabemos que o INSS está liberando auxílio-doença através do aplicativo, sem a necessidade de fazer perícia, lembrando sempre, o atestado ele deve ter todas as condições, ele não pode ter rasura, ele tem que ter o carimbo legível, com o nome do médico, com o CRM do médico, o CID da doença, a perspectiva de afastamento que será necessária, tá? Não quer dizer que o INSS vai levar em conta isso. Se o médico colocar 1 ano lá de afastamento, que o perito vai lhe dar 1 ano de benefício, ele pode te dar só a metade. Mas é bom constar, toda a sua documentação deve estar bem legível, deve estar em boa qualidade, porque o INSS fica procurando um pelinho no ovo para negar, para indeferir o pedido de benefício, tá? Tá desse jeito o INSS, então presta muita atenção. Para você, meu amigo, que chegou aqui pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo? Esse é o nosso trabalho aqui no canal, você tem vídeos de todos os assuntos com relação ao INSS, atualizados, que vão ajudar você a resolver algum problema que você possa estar passando. Então, é muito importante para nós que você dê um likezinho se gostou do nosso trabalho, que você se inscreva e ative o sininho de notificação aqui no canal, porque você vai estar dizendo para o YouTube que o vídeo é bom, que o canal é bom, e centenas e milhares de pessoas também vão receber esse conteúdo e não sabem ainda que existe essa informação na internet, que existe um canal que pode lhes ajudar. Então, como você que chegou agora há pouco aqui conosco,
para saber de alguma informação que você está precisando, você pode ajudar que essa informação também chegue a esses milhares de pessoas. Como? Se inscrevendo, ativando o sininho de notificação e dando um joinha no canal. É uma atitude muito bacana para você. Você não vai pagar nada e ainda vai estar fazendo e ajudando muita gente. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, é sempre um prazer trazer informação aqui para vocês. Considero a todos como família aqui no canal. Deixo o meu forte abraço. Que Deus nos abençoe, que nos traga paz. Até os próximos vídeos.